Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Elas comandaram as ruas, enganaram o sistema e construíram impérios nas sombras. De Thelma Wright, a viúva que virou lenda em Filadélfia, a Doris Payne, a mestra dos diamantes que desafiou o mundo por décadas, até a Yesha Hall, a rainha das fraudes financeiras em Nova York, essas mulheres reescreveram as regras do submundo com sagacidade, ousadia e estratégias brilhantes. Neste vídeo, mergulharemos nas histórias de figuras que se tornaram verdadeiras rainhas da clandestinidade. Mas antes, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e clique no botão de Hyper para apoiar mais histórias reais como essa. E para apoiar ainda mais, vire membro. Sua ajuda é fundamental para o canal. Agora, prepare-se para revelações insanas, reviravoltas dignas de Hollywood e um olhar exclusivo sobre o legado dessas rainhas do submundo. Bora pro vídeo. Demeker Thompson. Na Los Angeles dos anos 80, a cidade estava imersa em uma crise insana, com o comércio de substâncias ilegais dominando as ruas e o dinheiro circulando mais rápido que as notícias. Foi nesse cenário que Demeker Thompson, uma jovem que viu seus pertences jogados na calçada durante um despejo na infância, jurou nunca mais se sentir vulnerável. Ainda adolescente, ela já estava no jogo, trabalhando ao lado de seu namorado, que mais tarde se tornaria seu marido, Anthony Duff Mosley, um gangster de ervas de nível médio. Mas Demeker não se contentava com pouco. Quando a pedra varreu o mercado, ela e Duff mudaram o foco e construíram um império milionário, tornando-se figuras lendárias na cidade. Tudo mudou em 1982, quando Duff foi dado de baixa, deixando Demeker viúva, com um filho pequeno e um negócio arriscado para administrar sozinha. Muitos teriam desistido, mas ela não. Com determinação, transformou-se de uma mãe enlutada na principal líder do submundo de Los Angeles. Ainda na casa dos 20 anos, ela movimentava grandes quantidades de mercadoria semanalmente, usando um negócio de extensões capilares de luxo, que atendia até celebridades, para lavar o dinheiro. Demeker expandiu sua rede, recrutando distribuidores por todo o país, confiando grandes quantidades de produtos a crédito e até escondendo 50 mil em roupas íntimas especiais durante voos pelo país. Não à toa, o FBI a apelidou de Rainha da Pedra. Por anos, ela superou rivais e escapou das autoridades, chegando a desaparecer por 18 meses quando a pressão aumentou. Mas todo império tem seu fim. Em 1993, o amor por seu filho a trouxe de volta a Los Angeles para a formatura do 6º ano dele. Foi aí que agentes federais a prenderam em frente à escola inteira. Enfrentando uma pena pesada, Demeker fechou um acordo e cumpriu 15 anos de prisão. Na cadeia, ela encontrou a fé e, ao sair em 2005, trocou as ruas por uma missão espiritual. Fundou o Ministério Segunda Chance, dedicando-se a pregar a redenção e ajudar ex-detentos. Ela até coescreveu um livro, Rainha do Submundo, transformando sua história em um alerta para outros. Hoje, aos 60 anos, Demeker vive discretamente em Los Angeles com seu marido, Champ, e mantém sua imagem de evangelista reformada. Mas vamos ser honestos, sair desse universo não é como largar um emprego comum. As conexões, os instintos de negócios, os milhões que passaram por suas mãos, isso não desaparece. Em 2025, o contrabando opera com aplicativos criptografados e moedas digitais,
bem diferente das esquinas dos anos 80. Mas quem melhor para entender como escapar da vigilância moderna do que alguém que enganou as autoridades por tanto tempo? Não há provas concretas, claro. Dmiker segue frequentando a igreja e orientando ex-presidiárias, vivendo sua nova vida com perfeição. Mas, em um mundo onde redes antigas nunca desaparecem de verdade, há quem se pergunte: será que ela ainda tem influência nos bastidores? Oficialmente não, mas nas sombras, onde lendas ganham vida, o legado de uma rainha pode estar mais vivo do que seus sermões sugerem. Thelma Wright. Imagine Filadélfia no final dos anos 80, uma cidade sufocada por uma crise de substâncias ilegais que tomava conta das ruas. Foi nesse cenário que Thelma Wright, uma viúva marcada pela dor, emergiu como uma das figuras mais poderosas do submundo. Seu marido, Jack Wright, era um nome de peso no comércio ilegal da cidade até ser eliminado do jogo em 1986. Para a maioria, esse fato seria o fim da linha, mas para Thelma, foi o ponto de partida. De uma hora para outra, ela deixou para trás a vida tranquila de mãe e esposa para comandar um império que se estendia dos becos de Filadélfia às ensolaradas avenidas de Los Angeles. E ela não apenas assumiu o lugar do marido, ela dominou. No início dos anos 90, Thelma movimentava grandes quantidades de mercadorias proibidas, como se fosse algo corriqueiro. Estamos falando de lucros que chegavam a $800 mil por mês no auge, um valor que faria até os chefes mais experientes do crime arregalarem os olhos. Ela não apenas jogava o jogo, ela criava as regras. Enquanto rivais a subestimavam por ser só uma viúva, Thelma construiu uma rede de fornecedores, aliados leais e distribuidores que respondiam diretamente a ela. As histórias da época a descrevem como uma mulher tão estratégica quanto destemida. Em um momento, ela negociava preços com contatos em Los Angeles. No outro, dizem que resolvia disputas com concorrentes que ousavam desafiar seu território. O mais impressionante, Thelma fazia tudo isso enquanto criava seu filho, mantendo a fachada de uma mãe comum no bairro norte de Filadélfia. Mas, em 1991, tudo mudou. Ela resistiu a uma tentativa de eliminação, que a deixou bastante abalada. De repente, os riscos do jogo começaram a pesar mais que os lucros. A segurança de seu filho virou sua prioridade, e ela decidiu abandonar aquele mundo de uma vez por todas. Ou será que não? Oficialmente, Thelma se aposentou, escapando do destino de tantos outros que acabaram presos ou mortos. Ela se mudou para os subúrbios, virou uma sombra de sua própria história e desapareceu dos holofotes. Mas vamos combinar, alguém com tanto talento e conhecimento das ruas não some assim. Hoje, aos 73 anos, Thelma vive uma vida normal, posta sua vida e lembranças nas redes sociais, vai em entrevistas e até escreveu um livro contando sua história. No entanto, sair desse universo não é como deixar um emprego comum. As conexões, os segredos, o dinheiro, nada disso simplesmente evapora. Thelma não era apenas alguém com contatos, ela era o contato. E aqui vem a parte interessante. Nos últimos anos, o submundo de Filadélfia viu um aumento de operações discretas e bem organizadas. Mercadorias surgem do nada, negócios são fechados com precisão militar, e alguns dos novos nomes têm laços com redes antigas, da época dos anos 90. Coincidência? Talvez. E o filho que Thelma protegia com tanto cuidado? Será que ela está, de algum jeito, orientando uma nova geração, compartilhando estratégias, apaziguando conflitos ou usando sua experiência de décadas sem nem sair de casa? Só uma pessoa sabe a resposta. Enquanto isso, o legado de Thelma Wright continua vivo nas sombras. Doris Payne. É 1974 e Doris Payne está na joalheria Cartier, em Monte Carlo. Mas ela não está lá para comprar. Seu objetivo? Sair com um anel de diamante de 10 quilates, avaliado em cerca de $1 milhão. E ela consegue. Esconde a pedra em sua roupa íntima e joga a armação no mar Mediterrâneo como se fosse troco. Esse não foi um golpe isolado. Durante 6 décadas, Doris viveu uma saga digna de um filme de Hollywood, levando milhões em joias, usando apenas inteligência, ousadia e um talento nato para o teatro. Nascida em 1930, filha de um mineiro de carvão em uma Virgínia Ocidental marcada pela segregação,
Doris cresceu sonhando com uma vida longe da pobreza. Quando criança, brincava de senhora elegante, vestindo-se como se fosse de uma classe alta. Esse jogo virou seu plano de vida. Ainda adolescente, ela conseguiu seu primeiro diamante, supostamente para ajudar sua mãe a escapar de um lar abusivo, e descobriu que tinha um dom. Sua tática: vestir-se como uma rainha, agir como uma rainha e aproveitar os preconceitos de classe e raça das lojas de luxo. Seus truques de prestidigitação eram pura arte. Ela pedia para ver várias joias, experimentava tudo em um movimento rápido, esquecia uma peça para ganhar confiança e, no momento certo, sumia com o verdadeiro tesouro durante uma distração. Os números impressionam: 32 identidades falsas, 11 números de previdência social e uma ficha criminal que atravessa continentes. Doris atacou lojas de Tóquio a Paris, chegando a escapar de uma prisão na Suíça ao pular de um trem em movimento. Mesmo quando capturada, ela dava um jeito de driblar o sistema. Certa vez, em Mônaco, ela desmontou um diamante da armação usando um cortador de unhas enquanto estava detida. Nos anos 2010, virou uma espécie de ícone popular, estrelando um documentário próprio, mas sem deixar de acumular prisões, incluindo um caso em 2017, aos 87 anos, quando foi pega em uma loja de departamentos com um monitor eletrônico no tornozelo de uma infração anterior. Depois de ser solta por conta de superlotação prisional e sua idade avançada, Doris sumiu dos radares. Mas vamos ser honestos, uma mente brilhante como a dela não simplesmente desliga. Hoje, aos 94 anos, ela pode estar mais frágil, talvez até esquecida. No submundo, lendas não se aposentam, elas se transformam. Perion Roberts. Perion Roberts é um nome que já causou arrepios no submundo do Alabama e hoje desperta curiosidade sobre até onde vai sua história de redenção. Nascida em uma família de classe média em Huntsville, Perion não se encaixava no estereótipo de uma gangster. Frequentou uma escola católica, estudou pré-direito na Alabama A&M University e até participou de concursos de beleza e trabalhou como modelo. Mas no final dos anos 80, ela trocou os livros por negócios arriscados, construindo uma rede de comércio ilegal que movimentava, segundo suas próprias estimativas, cerca de 4 milhões de dólares por mês. O que deixava as autoridades perplexas. Como uma mulher educada, sem antecedentes criminais, de aparência impecável, poderia liderar operações tão perigosas e negociar com grandes fornecedores? Perion se vestia como empresária, declarava impostos sobre seus ganhos e até patrocinava jantares comunitários de Natal. A polícia a subestimou, vendo-a apenas como uma figura decorativa. Erro fatal. Nos anos 90, ela comandava uma rede de 70 distribuidores pelo estado, comprando produtos diretamente de fornecedores mexicanos a preços de atacado e revendendo com lucros exorbitantes. Mas o jogo virou em 2004. Enfrentando uma sentença de 99 anos, Perion fechou um acordo judicial que reduziu sua pena para 21 anos. E então, em um desfecho digno de filme, ela foi libertada após apenas 2 anos, graças a um perdão total concedido em 24 de janeiro de 2014 pelo Conselho de Perdões e Liberdade Condicional de Alabama, algo raro no rígido sistema de justiça do estado. Perion atribui sua libertação a uma intervenção divina, afirmando que Deus a assegurou que ela cumpriria apenas 2 anos. Ela chegou ao tribunal proclamando essa certeza e, para espanto de seus advogados, o conselho marcou sua libertação exatamente para 2 anos depois. Após a prisão, Perion se reinventou. Tornou-se uma defensora da reforma da justiça criminal, colaborando com a NAACP e orientando ex-detentos. Ela apareceu no programa American Gangster, Trap Queens, onde contou sua história de transformação e escreveu um livro, Beyond a Dream, transformando seu passado em uma lição de vida. Mas vamos ser realistas. Aos 60 e poucos anos em 2025, Perion é inteligente demais para voltar ao submundo diretamente. No entanto, em um mundo onde redes criminosas usam criptomoedas e recrutam pelo TikTok, sua experiência, contatos e carisma são valiosos. Shauntay Henderson. Imagine a cena. Kansas City, 2007. Uma mulher de 24 anos
entra para a lista dos 10 mais procurados do FBI da noite para o dia, com seu rosto estampado na TV ao lado de nomes como Bin Laden. Shawntae Henderson não era apenas mais uma figura do submundo. Ela era um furacão, transformando sua dor em uma reputação temida nas ruas. Nascida em 18 de outubro de 1982, no conjunto habitacional Charlie Parker Square, em Kansas City, Missouri, Shawntae cresceu em um ambiente onde sobreviver exigia escolher um lado desde cedo. Sua avó, Doretta Henderson, uma ativista pelos direitos civis, tentou ensiná-la a diferença entre amigos e conhecidos. Mas a vida de Shawntae tomou um rumo sombrio. Aos 20 e poucos anos, ela já era conhecida por sua ousadia, supostamente liderando ações com precisão militar. Sua notoriedade explodiu em 2 de setembro de 2006, quando atirou em DeAndre Parker, de 21 anos, em um posto de gasolina. Shawntae alegou que Parker tentou atropelá-la com sua caminhonete enquanto ele estava com a namorada, Mia Bentley. Testemunhas relataram que ela disparou 5 tiros contra o veículo, transformando o estacionamento em uma cena de submundo. Acusada de queda em segundo grau, Shawntae fugiu, desencadeando uma caçada que a colocou na lista dos mais procurados do FBI em 31 de março de 2007, a 8ª mulher a alcançar esse status. A polícia a apontou como uma líder de uma guerra entre gangues, associando-a aos 51 Street Crips e à Aliança 512, além de sugerir envolvimento em outras 5 quedas e várias brigas. Nada além do caso Parker foi comprovado. Quando finalmente a encontraram, em 31 de março de 2007, em uma casa de um associado no bairro de Northland, Shawntae fez a polícia esperar enquanto calçava os sapatos, gritando. Em 2008, ela fechou um acordo judicial, escapando de uma pena de prisão perpétua e sendo condenada por homicídio culposo e ação armada, recebendo liberdade condicional. Algo surpreendente para alguém com sua reputação. Mas a liberdade durou pouco. Em 2010, 5 meses após ser libertada, ela foi pega com uma arma ilegal e substâncias proibidas, violando a condicional. O resultado? Uma sentença federal de 17 anos, com liberação prevista para 2027. Sharmane Roman. Sharmane Roman, a figura menos provável que você imaginaria como líder de um império clandestino. Nascida na Jamaica, ela construiu uma vida dupla tão convincente que, segundo dizem, nem sua própria família desconfiava. Enquanto criava seu neto e vivia como uma típica mãe de família, Sharmane orquestrava uma rede que trazia toneladas de erva ilegais do México para o centro da Flórida. Sua estratégia? Vestir-se como uma dona de casa comum, enquanto lavava milhões em cassinos de Las Vegas, enganando as autoridades por quase uma década. Mas, em 2025, há quem diga que sua aposentadoria não passa de uma fachada. Vamos voltar no tempo. Nos anos 2000, Sharmane era o cérebro financeiro de uma organização jamaicana tão bem estruturada que usava frete comercial, veículos particulares e até os correios estadunidenses para movimentar mercadorias. Ela lavou mais de 6 milhões no Wynn Casino, em Las Vegas, misturando dinheiro sujo com sua paixão por apostas de alto risco e bilhetes de loteria. Um desses prêmios, de 30 mil, atraiu problemas. Em 2009, assaltantes invadiram sua casa em Clermont, Flórida, amarraram suas filhas e exigiram o dinheiro. Sharmane manteve a calma, tratando o incidente como um inconveniente qualquer ao testemunhar depois. Para disfarçar, ela usava a Sure Thing Investments, uma empresa de promoção de shows que, segundo registros, organizou apenas um evento. Um clássico disfarce para operações ilegais, segundo a polícia. Sharmane jogava bem, declarava impostos, vivia em um condomínio de luxo, dirigia uma Land Rover e usava identidades falsas, como Antoinette Lewis. Enquanto isso, coordenava carregamentos de 180 quilos de mercadorias para armazéns em Orlando. Quando a polícia a prendeu, em 30 de setembro de 2013, durante uma operação, encontrou passaportes, cartões de previdência social e certidões de nascimento em vários nomes, provando que ela enganava o sistema há anos. A operação apreendeu 1,5 toneladas de erva, $400 mil em dinheiro,
armas e carros. Após a prisão, Charmaine passou anos em detenção do ICE, lutando contra a deportação para a Jamaica, já que as autoridades suspeitavam que ela vivia ilegalmente nos Estados Unidos há 2 décadas. Em 2020, ela foi deportada, mas sua verdadeira identidade permaneceu um mistério. Agora, em 2025, o destino de Charmaine é incerto. Alguns dizem que ela conseguiu asilo, outros que voltou à Jamaica. Mas, no submundo, ninguém acredita que uma mulher com seu talento simplesmente desaparece. Pense bem, sua expertise em fraudes de identidade e lavagem de dinheiro é um trunfo para redes clandestinas. Suas múltiplas identidades, perfeitas para operar no exterior. Suas filhas, que apareceram em documentários como American Gangster, Trap Queens, 2019, contando sobre a vida dupla da mãe, agora gerenciam uma organização sem fins lucrativos. Uma fachada ideal para movimentar fundos ou recrutar talentos discretamente. O comércio ilegal exige muita lavagem de dinheiro. E quem melhor para orientar gangsters do que uma lenda nesse jogo? Charmaine dominava o uso de contêineres de frete, se misturava à vida suburbana e explorava brechas legais. E não podemos ignorar sua suposta ligação com delitos não resolvidos, que curiosamente aumentaram em áreas onde sua rede atuava. Ayeisha Hall. Imagine Nova York nos anos 2010, vistas de coberturas de luxo, roupas de grife, jatinhos particulares, tudo financiado por um império de 10 milhões de dólares, construído com pura ousadia. Esse é o mundo de Ayeisha Hall, uma nativa do Queens, que transformou fraudes financeiras em uma verdadeira arte. Ela não apenas enganava bancos, ela os encantava, usando carisma, documentos falsificados e uma habilidade única para explorar brechas como se fosse fuça. Aos 20 e poucos anos, Ayeisha já tinha uma fortuna que faria inveja a qualquer corretor de Wall Street, vivendo como magnata enquanto agentes do serviço secreto corriam para desvendar sua teia de mentiras. Vamos voltar ao começo. Ayeisha cresceu nas ruas duras de Nova York, onde aprendeu cedo que sobreviver exigia ser mais esperta que o sistema. Ainda adolescente, ela dominava o que chamava de jogadas de alto valor, uma expressão que mais tarde marcaria sua queda. Seus golpes não eram fraudes simples como cheques falsos. Pense em identidades falsas sofisticadas, empresas fantasmas e lavagem de dinheiro através de carros de luxo e imóveis. Ela entrava em bancos com a confiança de uma CEO, abria contas com nomes falsos e desaparecia antes que percebessem os saldos zerados. O serviço secreto classificou suas operações como sofisticadas, mas isso é pouco para descrever. Ayeisha não apenas enganava, ela regia uma orquestra. No auge, ela se passava por uma empreendedora de sucesso, conquistando investidores e até aparecendo em programas locais como um exemplo de superação. Enquanto isso, seu verdadeiro negócio era drenar instituições financeiras, acumulando 10 milhões que bancavam Rolex, jantares de gala e mesas VIP em clubes frequentados por celebridades. Mas o castelo desmoronou não por descuido, e sim por ambição desenfreada. Em 2014, as autoridades a alcançaram, rastreando rastros digitais, declarações fiscais forjadas e uma trilha de banqueiros furiosos. A prisão? Um evento digno de Hollywood, com manchetes que pareciam saídas de um filme de Martin Scorsese. Ayeisha foi condenada a 10 anos em uma prisão federal, uma sentença que surpreendeu até promotores experientes. Mas a prisão não a destruiu. Ela se reinventou. Lá dentro, tornou-se uma figura lendária, com sua história narrada em um suposto episódio da Beth, onde contava sua ascensão e queda como uma palestra inspiradora. Dizem que outros presos pediam conselhos financeiros e guardas brincavam que ela poderia dar aulas de MBA. Quando saiu, em 2024, Ayeisha já era um ícone cult, com páginas de fãs no Instagram e convites para podcasts. Agora, a parte intrigante. Oficialmente, Ayeisha é uma nova mulher. Ela dá palestras em centros comunitários, alertando jovens sobre os perigos do dinheiro fácil, e se aventurou em negócios legítimos, como vendas online e consultoria em criptomoedas, áreas, diga-se de passagem, perfeitas para manobras criativas. Mas vamos ser honestos, velhos hábitos custam a morrer.
O mesmo carisma que enganava banqueiros agora vende cursos online chamados Financial Freedom Blueprint. E essas ventures de cripto? Um disfarce ideal para movimentar dinheiro digital sem levantar suspeitas. Em 2025, a Yesha está de volta a Nova York, uma cidade onde golpes financeiros e fraudes em NFTs substituíram os velhos esquemas de papel. Quem melhor para orientar uma nova geração de espertalhões do que alguém que enganou o serviço secreto? Seu suposto episódio na Bet ainda viraliza no TikTok, com a geração Z a chamando de Rainha da Virada. Coincidência ou um recomeço calculado? Há rumores de que ela retomou contato com antigos parceiros, aqueles que conhecem sua regra de ouro: nunca jogue pequeno. Por fim, em um mundo de deepfakes e hackers de blockchain, suas habilidades em manipulação social, como imitar CEOs ou forjar e-mails corporativos, são mais valiosas do que nunca. Salve família! E aí galera, o que acharam dessas histórias incríveis? De Thelma Wright a Yesha Hall, essas mulheres mostraram que inteligência, ousadia e determinação podem construir verdadeiros impérios, e talvez ainda estejam por aí, movendo as peças nas sombras. Qual dessas lendas te surpreendeu mais? Conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like para apoiar o canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história épica como essa. E tem mais, se você curte mergulhar no universo do submundo e das reviravoltas, inscreva-se no canal agora mesmo e considere se tornar um membro. Nossos membros têm acesso a conteúdos exclusivos. Clique em um dos vídeos na tela para continuar explorando o submundo com a gente. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.